Campeões, começamos por Alvalade, onde Gonçalo Inácio está na mira do Paris Saint-Germain e o clube da capital francesa já prepara uma proposta para apresentar aos Leões. O campeão francês, recorde-se, procura reforçar o plantel com um central face à iminente saída de Kimpembe, cuja transferência para o Chelsea está muito perto de ser concretizada. De resto, além do internacional francês, outros dois centrais do atual plantel parisiense podem estar de saída, nomeadamente o espanhol Sérgio Ramos, cujo rendimento ficou muito aquém das expectativas. Para a estrutura leonina, direção da SAD e equipa técnica, Gonçalo Inácio, agora com 20 anos, é visto como um elemento imprescindível e uma eventual saída só é equacionada se chegar a uma proposta mesmo irrecusável. Para tal, não é necessário que sejam atingidos os valores estabelecidos na cláusula de rescisão, que é de 45 milhões de euros, mas o clube deseja uma quantia que não fique longe da mesma. Aliás, no passado, o Internacional Sub-21 já foi alvo de outras abordagens, nomeadamente do Newcastle, mas os Magpies não tiveram sorte precisamente porque ficaram longe desses valores. O PSG passou a ter esta temporada Luís Campos como conselheiro desportivo e uma das primeiras contratações que aconselhou e o clube garantiu foi a de Vitinha, um médio luso ao Futebol Clube do Porto. Renato Sanches é outro português a caminho dos parisienses que contam ainda no plantel com os portugueses Danilo e Nuno Mendes. Este último foi adquirido em definitivo ao Sporting durante este defeso, a troco de 38 milhões de euros, depois de um empréstimo que rendeu mais 7. Ainda em França, e de acordo com informações relacionadas com o Sporting, o Lille vai recorrer no caso Leão. Assim, o clube francês recorreu para o Tribunal Federal da Suíça da sentença proferida pelo Tribunal Arbitral do Desporto, que considerou o clube francês solidariamente responsável pelo pagamento da indemnização ao Sporting por Rafa Leão. O valor devido pelo ex-jogador leonino, com juros, ronda os 20 milhões de euros. Pela invicta, Ivan Marcano não teve o melhor regresso ao Futebol Clube do Porto e a sua saída era o mais esperado neste verão. O espanhol passou a maioria da última temporada de fora devido a lesões e não deu o seu contributo, mas está disposto a representar os Dragões por mais uma temporada. Marcano recebeu abordagens do futebol espanhol para mudar-se já neste verão, contudo, o espanhol rejeitou para poder seguir de dragão ao peito. A entrar no último ano de contrato, é expectável que Marcano se despeça do Futebol Clube do Porto em campo, deixando os azuis e brancos em final de contrato. Aos 35 anos tem acelerado a recuperação da última lesão para poder apresentar-se apto no início da Primeira Liga. O espanhol tem trabalhado com o restante grupo nesta pré-temporada e enquanto o mercado no Dragão vai calmo, Marcano poderá ser um reforço para o centro da defesa de Sérgio Conceição. O Futebol Clube do Porto que oficializou na última sexta-feira a contratação de Jesus Dias. O irmão de Luís Dias chega do Barranquilla por empréstimo de uma época e os Dragões reservaram a opção de compra do passe no negócio cujos valores foram adiantados pelo Jornal Record. Numa primeira fase será integrado na equipa B sob o comando de António Folha. O internacional jovem colombiano Jesus Dias, de apenas 18 anos, já falou ao Futebol Clube do Porto em declarações à comunicação do clube. Vou tentar mostrar o máximo que puder com esta camisola em cada treino e em cada jogo. Vou dar sempre o melhor de mim pelo Futebol Clube do Porto. O Porto é uma grande equipa e quer sempre o melhor para os jogadores. Além do irmão, também outros jogadores colombianos vingaram com a camisola portista, tal como Radamel Falcão, James Rodríguez, Jackson Martínez ou Freddy Guarín, mas Jesus Dias quer escrever história em nome próprio. Foram grandes nomes na história do Futebol Clube do Porto, mas espero fazer o meu próprio caminho e escrever a minha própria história neste grande e belo clube, assegurou para depois rematar assim: vou fazer tudo para demonstrar a minha capacidade e para ajudar a equipa em tudo o que for preciso. O Futebol Clube do Porto deve voltar à carga para contratar André Almeida ainda este fim de semana. O emblema minhoto pede 9 milhões pelo Internacional Português Sub-21, mas os Dragões acreditam que o negócio pode ser concretizado por um valor inferior, colocando na mesa a cedência de jogadores. Nas próximas semanas o processo poderá mesmo ficar concluído. O União de Berlim anunciou hoje a chegada de Diogo Leite. O defesa foi cedido por uma temporada pelo Futebol Clube do Porto depois de uma época ao serviço do Sporting Clube de Braga dentro dos mesmos moldes. Pela cedência, o clube alemão que terminou a última edição da Bundesliga no 5º lugar paga 500 mil euros, ficando reservada uma opção de compra no final da temporada. Caso queira ficar com o jogador, o União de Berlim terá de pagar 7 milhões e meio de euros.
O Marselha anunciou a contratação de Chancel Mbemba. O defesa central deixa o Futebol Clube do Porto a custo zero e assina um vínculo de 3 temporadas, válido até 2025, com o clube francês. O internacional congolês passou 4 temporadas de dragão ao peito, as últimas 3 com grande protagonismo. Pela equipa principal, Mbemba disputou 138 partidas e marcou por 9 vezes. Quanto a notícias relativas à Luz, a saída de Weigl é um dossiê que tem vindo a ser estudado pela SAD encarnada. As águias abrem mão do médio por 25 milhões de euros, valor acima das propostas que têm chegado. Um dos principais interessados no jogador alemão é o Eintracht Frankfurt, que já apresentou inclusivamente uma proposta a rondar os 20 milhões de euros e que o Benfica rejeitou de pronto. O valor é igual àquele que as águias pagaram em janeiro de 2020 ao Borussia de Dortmund, o que não entusiasma a estrutura que só liberta ao jogador por um montante acima, de forma a ter lucro por um ativo que se valorizou e voltou a ser chamado à seleção germânica desde que ingressou nos encarnados. A verba resultante da transferência do alemão abre espaço à entrada de Sangaré. O médio do PSV agrada ao treinador Roger Schmidt, mas o clube neerlandês aponta pelo menos para os 30 milhões para libertar o Costa Marfinense. A questão dos centrais para a próxima temporada parece bem definida no Benfica, com Morato e Tomás Araújo na porta de saída. A SAD quer negociar o passe do brasileiro de 21 anos e, tendo recusado uma proposta do Rennes, que já ofereceu 10 milhões de euros mais 3 em bónus, garantindo ainda aos encarnados 20% de uma mais-valia numa futura venda. As águias, contudo, pretendem encaixar 15 milhões com um jogador que em 2019 custou 7,5 por 85% do passe. Quanto a Tomás Araújo, de agora 20 anos, perdeu espaço para António Silva nesta pré-temporada e deve ser emprestado para rodar. Sendo assim, Vertonghen, Otamendi, João Vitor e António Silva devem ser os centrais disponíveis na primeira fase da época. Lucas Veríssimo regressa no final do ano, à altura em que Otamendi pode sair para o River Plate. O Benfica e os neerlandeses do Vitesse oficializaram um acordo para a cedência por uma temporada do central português Ferro. A cedência contempla uma opção de compra na ordem dos 6 milhões de euros e o central de 25 anos segue assim para o seu terceiro empréstimo consecutivo, depois de ter representado os croatas do Hajduk Split na temporada passada e o Valência na anterior. O União de Leiria anunciou a contratação do jovem médio ofensivo Afonso Valente, que pertencia aos quadros do Estoril Praia. O centrocampista de 21 anos termina assim uma ligação de 12 anos ao Estoril, onde nunca chegou a estrear-se pela equipa principal. Em Leiria vai reencontrar Vasco Botelho da Costa, o técnico que o comandou precisamente nas últimas 2 épocas, nos sub-23 do Estoril. O Aroca anunciou ontem a contratação de Mustafa Kiza, o jovem lateral esquerdo de 22 anos, natural do Uganda, cuja última experiência foi ao serviço do CF de Montreal da MLS, o principal escalão do futebol norte-americano. Através de comunicado oficial, o conjunto que milita no principal escalão do futebol português anunciou que chegou a acordo com o atleta, que estava livre no mercado e que assinou um contrato válido para as próximas 3 temporadas, ou seja, até junho de 2025. Miguel Nóbrega é o mais recente reforço do Rio Ave. O defesa chega do Benfica B e assinou um contrato de 3 temporadas com mais uma de opção. Também Duque deixou o Benfica. Então o Aberdeen anunciou a contratação de Luís Lopes, mais conhecido no mundo do futebol como Duque, que também pertencia aos quadros do Benfica. O avançado cabo-verdiano de 22 anos termina assim uma ligação de 6 anos às Águias, onde chegou em 2016 sem nunca ter vestido a camisola da equipa principal. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.